Bom, estou aqui com o Danilo Daci, estamos preparando a segunda edição do Jornal 10 Minutos. Hoje você que assiste a TMTV vai acompanhar os bastidores com o Jornal 10 Minutos, que vai ao ar em 2 edições aqui na Rádio Jovem Sol, como ele é produzido. Primeira edição às 8 da manhã, a segunda às 15 para as 5 da tarde. O jornal que está há mais de 20 anos no ar em nossa emissora. E hoje você vai acompanhar os bastidores do Jornal 10 Minutos. Vamos lá. Jornal 10 Minutos, segunda edição. Jovem Sol FM. Assassinato de adolescentes mais que dobram em 25 anos no país. Brasil conquista 1 ouro, 1 prata e 2 bronzes na canoagem. Criança de 7 anos é atropelada pelo tio em Panorama. O mais completo da região, Jornal 10 Minutos. Boa tarde, hoje segunda-feira, dia 13 de julho de 2015. Eu sou Cláudio Almeida. A segunda edição do Jornal 10 Minutos está no ar. Eletroforça informa o tempo e a temperatura. Dia de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens em Presidente Venceslau e região. Não deve chover nesta segunda-feira. A umidade relativa do ar neste momento está em 51% aqui na Almirante Barroso e a temperatura está na marca de 23 graus. Jornalismo com qualidade. Jornal 10 Minutos. O número de homicídios de crianças e adolescentes mais que dobrou desde 1990, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado no dia 13 de julho, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, para a comemoração de 25 anos do Estatuto. As informações são de Sueli Frota, de Brasília. O governo federal editou a medida provisória 681 para ampliar de 30% para 35% o limite de desconto em folha, o chamado crédito consignado para pagamentos de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito e operações de arrendamento mercantil autorizados por empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, por aposentados e pensionistas do INSS e por servidores públicos. A medida, antecipada pelo Broadcast, Serviço de Notícias em Tempo Real da Agência Estado, na sexta-feira, determina que 5% desse limite será destinado exclusivamente para bancar despesas contraídas por meio de cartão de crédito. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira, após reunião com a coordenação política do governo, que o debate no Tribunal de Contas da União, TCU, sobre 13 pontos das contas da gestão de Dilma Rousseff em 2014 deve ser técnico. Para ele, o espaço para debate político é o Congresso. Na reunião da coordenação, além da presidente Dilma, estavam presentes ministros e líderes do governo no Congresso. Noticiário atualizado. Jornal 10 Minutos. Esta segunda-feira, o Brasil conquistou 4 medalhas na canoagem no PAN de Toronto, 1 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. O baiano Isaquias Queiroz foi um dos protagonistas do dia, tendo participado da conquista das 2 medalhas mais importantes. Isaquias, de 21 anos, venceu o ídolo canadense Mark Oldchild, de 32 anos, na final do C1 1000 metros da canoagem velocidade e ganhou sua primeira medalha de ouro no PAN. Palmeiras tem pouco tempo para pensar no empate por 2-2 com o Sport, domingo na Arena Pernambuco. Na quarta-feira, a equipe alviverde já retorna aos gramados, desta vez para encarar o Asa pela Copa do Brasil. Ao contrário do que acontece naturalmente quando os treinadores resolvem poupar jogadores, o técnico Marcelo Oliveira já avisou que não fará isso e levará a campo o que tiver de melhor para encarar os alagoanos. Policiais militares detiveram nesse domingo um torcedor por injúria racial. Ele teria chamado um atacante do Corinthians de macaco durante partida do Sub-17. A ofensa ocorreu no jogo válido pela segunda rodada do Grupo 6 da Taça BH, em Guaxupé, Minas Gerais, entre a equipe paulista e a Sociedade Esportiva Guaxupé. Confira em instantes, Circuito Costa Júnior de rodeio será realizado na 39ª Five. Fique bem informado. Jornal 10 Minutos. Aqui é muito bom. Jovem Sol FM.
Um menino de 7 anos foi atropelado na tarde desse domingo no bairro Nosso Teto, em Panorama. Segundo informações da Polícia Civil, o atropelamento foi cometido pelo próprio tio da criança, um operário de 32 anos. Conforme o registro da ocorrência, o tio do menino transitava pela rua Geraldo Pereira conduzindo um Corcel 2 com placas de Junqueirópolis quando, devido ao sol, não viu o sobrinho que estava deitado na rua e o atropelou. Ainda segundo a ocorrência, a criança foi encaminhada para o pronto-socorro de Panorama com várias escoriações pelo corpo, onde permaneceu em observação. O veículo foi apreendido, pois estava com o licenciamento vencido. A ocorrência foi registrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A Receita Federal liberou consulta aos valores do segundo lote de restituições de imposto de renda de pessoa física 2015. Ao todo, 6.898 contribuintes da região de Presidente Prudente terão direito à restituição nesse lote. Segundo a Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente, as restituições totalizaram R$ 8.730.674,87. As informações sobre o segundo lote estão disponíveis na página da Receita na internet ou por meio do Receitafone 146. Um carro foi furtado na manhã desta segunda-feira na Avenida das Américas, no centro de Álvares Machado. Segundo informações prévias da Polícia Militar, a proprietária do veículo, que não teve a idade divulgada, constatou o furto por volta das 11h45 da manhã. Ainda conforme a PM, a mulher deixou o Voyage de cor prata com placas da própria cidade estacionado na avenida por volta das 8 da manhã. E quando retornou às 11h45, ele não estava mais no local. A polícia realiza patrulhamento em busca do veículo e a ocorrência segue em andamento. Moradores do bairro Veredas, em Oswaldo Cruz, tiveram fornecimento de energia elétrica interrompidos por volta das 7h15 da noite desse domingo, após o motorista colidir um Gol prata com placas de Iacri com um poste localizado na rua Padre José Maria Louveira. Conforme informações da Polícia Militar, o homem tem 40 anos e foi detido e liberado. Ele cedeu sangue para a realização de testes laboratoriais para averiguar se estava embriagado. Caso o resultado seja positivo, ele responderá pelo crime. Uma agência bancária que fica no interior da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, a Prudenco, no bairro Bosque, em Presidente Prudente, sofreu uma tentativa de furto durante o final de semana. A ação foi notada na manhã desta segunda-feira, quando funcionários chegaram ao local. Conforme a Polícia Militar, a invasão foi feita por um telhado que fica na área dos fundos e que ficou danificado. No entanto, o furto não foi consumado, pois o alarme disparou ainda de acordo com a PM. Ainda não se sabe quantas pessoas tentaram entrar no prédio. Depois de alguns anos sem a realização de rodeio, a 39ª Five volta com a atração que terá 3 dias de competições e shows através do circuito Costa Júnior. Serão 3 dias de rodeio show no primeiro final de semana da Five, onde cada dia haverá montaria em touros dos cowboys convidados do circuito e logo após, show com uma dupla sertaneja. O primeiro dia será na sexta-feira, dia 21, com a dupla Zé Sérgio e Roberto. No sábado, dia 22, sobem ao palco Anthony e Gabriel. E domingo, dia 23, o rodeio se encerra com a dupla venceslauense Tiago e Vinícius. O Jornal 10 Minutos, segunda edição, fica por aqui. Dentro de instantes, o Casa Sertaneja com Luiz Fernando. Eu volto amanhã às 8, com a primeira edição do Jornal 10 Minutos. Uma ótima tarde para você. Encerramos aqui mais uma edição do Jornal 10 Minutos. Boa tarde.